Abra sua Bíblia, deixe aberta, porque no decorrer da mensagem eu estarei fazendo a menção aos textos bíblicos. Eu peço que você, por favor, com bastante atenção, acompanhe. Peço a gentileza de todas as conversas cessarem. Então, todos os irmãos, adultos, crianças, jovens, adolescentes, vamos prestar atenção no texto bíblico. Abra a sua Bíblia, que não haja nenhum tipo de ruído em nossa comunicação. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos fale por meio de sua palavra nesse momento e possamos compreender o texto bíblico. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pai querido, nós estamos, ó Deus, maravilhados essa noite, estamos extremamente agradecidos por tudo quanto o Senhor já fez, por tudo quanto o Senhor ainda fará. Nós reconhecemos que somente o Senhor é Deus, reconhecemos que Tu és Deus santo, justo, o Deus bondoso. Reconhecemos, ó Pai, que soberanamente o Senhor conduz nossas vidas e soberanamente os Teus propósitos se cumprirão, ó Deus. Ó Pai querido, obrigado porque o Teu Evangelho chegou até nós. Obrigado, Pai, porque passados já 21 séculos, ó Deus, nós podemos, ó Pai amado, nessa noite estar diante da Tua presença, diante da Tua palavra, e somos testemunhas de tudo quanto ocorreu, segundo aquilo que a Tua palavra diz. E o nosso clamor é que Teu Espírito, Pai, venha nos falar de maneira muito específica, que possamos, ó Deus querido, compreender a Tua palavra, sermos desafiados, ó Pai, entendermos que soberanamente o Senhor há de conduzir nossas vidas para que os Seus propósitos se cumpram, de modo que em todas as coisas o Seu nome há de ser glorificado. Fala-nos, ó Pai, suplicamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, chegamos ao término, o triunfo do Evangelho. Nessa noite quero conversar com vocês sobre isso. Olha no seu boletim aí, você vai verificar exatamente esse o tema da mensagem dessa noite. O que é importante compreendermos é que, quando nós olhamos para esses dois últimos capítulos do livro de Atos, preste muita atenção nisso, nós haveremos de reconhecer que Deus, soberanamente, Ele sempre fará com que a pregação do Evangelho triunfe, alcançando os propósitos as quais Deus estabeleceu. O que eu quero que você tenha convicção nessa noite, que você retorne para a sua casa com essa segurança, com essa certeza, soberanamente, Deus sempre fará com que a pregação do Evangelho triunfe, alcançando os seus propósitos. E quando olhamos para esses capítulos finais, olhamos por todo o livro de Atos, o que Lucas quis comunicar a Teófilo? Os irmãos estão lembrados, no início dessa série expositiva, que Lucas escreveu este livro para Teófilo. O que Lucas queria comunicar com esse livro tão espetacular? O objetivo dele é comunicar é o tema da mensagem. Só olha o PowerPoint. O objetivo dele, qual que é? É comunicar como que essa comunidade pequena de discípulos, somente 120, cerca de 120 discípulos, lá no primeiro século, após a ressurreição de Jesus, como que essa comunidade tão pequena, digamos, tão inexpressiva, poucas pessoas, preste atenção aqui, poucas pessoas conseguiu transtornar, conseguiu virar de cabeça para baixo, conseguiu causar um grande impacto no Império Romano em apenas 27 anos, irmãos. Nós estamos falando aqui de 27 anos passados. O livro de Atos compreende 27 anos na história, iniciado no ano 23, no ano 33, e terminado no ano 60, quando Paulo chegou em Roma. Ou seja, o que nós, ao longo desse período como igreja, quando iniciamos essa série de mensagens, lá no dia 19 de junho de 2016, até a data de hoje, a igreja caminhou por 27 anos da história da igreja. Lá no primeiro século, lá no começo, nós somos testemunhas daquilo que Lucas falou, quando a igreja ainda era tão pequena. E 27 anos depois, são milhares de convertidos por todo o Império Romano. E quando nós nos atentamos a isso, 55 mensagens. Aqui eu quero agradecer ao pastor Neymar, ao pastor Rodrigo, o Alex, o Marcelo, que comporam comigo a equipe que pregaram o livro de Atos. Teve mais algum pregador? Menos que o Gerson, né? Então nós 5 tivemos o privilégio, a honra de pregar esse livro, que foi maravilhoso.
E eu agradeço aqui com isso, agradeço aos irmãos. Então vamos prestar atenção. Chegamos ao término desse livro, 27 anos foram aqui passados. Qual é o destaque de Lucas? O que Lucas quer falar, Teófilo, no capítulo 27 e 28? E para que nós possamos reconhecer o que Lucas quer falar, Teófilo, após dizer a inocência de Paulo, olha o capítulo 27, versículo 1. Como que Lucas começa a falar ao início desse capítulo? Ele diz assim: determinou-se que navegássemos para a Itália. Quem é que determinou? O rei Agripa. O rei Agripa determinou que Paulo... Interessante observar que quem estava junto com Paulo nessa viagem até Roma? Lucas. Lucas está com Paulo. Então Lucas ele é uma testemunha ocular, e tudo quanto lhe há de falar, ele esteve com Paulo até chegar em Roma. Agora olhemos para o capítulo 28. Vejamos os dois últimos versículos. Para onde Paulo foi? Onde o rei Agripa determinou que ele fosse? Para a Itália, para Roma. Agora olhe os dois últimos versículos do livro. Versículo 30. Paulo já estava em Roma aqui. Morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos que o visitavam. Observe o destaque do versículo 31, último versículo. Pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus com toda a liberdade, sem impedimento algum. O que é extraordinário, Lucas está mostrando que o objetivo para o qual Deus chamou Paulo foi cumprido. O que Lucas está mostrando é que o Evangelho está em Roma sendo anunciado com total e plena liberdade. E é isso então, meus irmãos, que eu quero compartilhar com vocês. É isso que nós haveremos nessa noite verificar. Como que foi essa ida de Paulo, essa chegada de Paulo, a recepção de Paulo, a estadia de Paulo em Roma. E vamos começar então essa jornada final em que Paulo sai de Cesareia em direção a Roma. Como que foi a viagem de Paulo? Vamos ao capítulo 27. É interessante notar que Lucas ele faz questão de fazer menção aos perigos. Foi uma viagem extremamente perigosa. Muitas situações que concorreram, que conduziriam a vida de Paulo à morte. Se não fosse Deus soberanamente conduzindo Paulo, Paulo teria morrido nessa viagem. É o que nós haveremos verificar. Olha o versículo 4. Vamos perceber como que Lucas escreve. Olha na sua Bíblia. Partindo dali, navegando perto da costa norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Observe o que Lucas está mostrando. Ventos eram contrários. Olha o versículo 7. Navegando lentamente por muitos dias. Percebe que Lucas está destacando que existe uma viagem que é caracterizada por perigos e ameaças. Então, o apóstolo Paulo, do versículo 1 até o versículo 44, ele vai se deparar com o quê? Com perigos do mar. Esse é o primeiro perigo que ele encontra. Perigos do mar. Versículo 8. E margeando com, olha a sua Bíblia, dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazeia. Versículo 9. Decorrido muito tempo e tendo a navegação se tornado o quê? Perigosa. Observe que Lucas está com Paulo, está narrando essa viagem, deixando muito claro os perigos que eles enfrentaram no mar. E não somente aí, mas olha o versículo 18 também. Lucas vai destacar: como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte começaram a jogar a carga ao mar. Olhemos o versículo agora 19. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. O sol, versículo 20, olha na sua Bíblia. O sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias. Então, observem que eles estão no mar Adriático, estão indo em direção a Roma, mas é uma viagem extremamente turbulenta, uma viagem extremamente feroz. E Lucas, é então interessante aqui o texto em que realmente o mar estava fechado. Olha o versículo
versículo 20, a continuação. Como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos o quê? Salvos. Ou seja, estão todos naquele mar, naquele oceano, naquele barco, dentro do oceano. Eram 276 pessoas tripulantes naquele navio. E, meus queridos, a situação é extremamente dramática. A situação é extremamente difícil. É uma viagem que realmente trouxe consigo muitos perigos. O mar está revolto. Além dessa situação agravante do risco da viagem, o apóstolo Paulo está dentro daquele navio, daquele barco. Em que condição? Ele foi enviado como um prisioneiro até César, para ser julgado pela corte do imperador, talvez pelo próprio imperador. O que precisamos notar é que não somente os perigos que estavam em volta deles, mas também a condição de Paulo como um prisioneiro fez com que ele perdesse qualquer tipo de privilégio e deixou de ser o que uma pessoa ouvida pelos comandantes daquele navio. Observe o versículo 10 e 11. Olha o que Paulo diz, diante de todo o perigo, dizendo-nos, Paulo nos advertiu dizendo-nos, versículo 10, Senhores, vejo que a viagem trará avaria e muita perda, não só para a carga e para o navio, mas também para a vida de todos nós. Versículo 11, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que aquilo que Paulo dizia. Então, além de todos os perigos dessa viagem, Paulo, ele não em momento algum, tido como uma pessoa digna de ser ouvida por aqueles que comandavam aquela viagem. Os perigos estavam claros, mas não queriam dar atenção àquilo que ele dizia. E o texto continua a nos mostrar que há um momento, versículo 20, como nós já vimos aqui, de total desesperança. Todos acreditaram que haveriam de morrer. Sabe quantos dias eles ficaram mar adentro, naquela situação extremamente complicada? 14 dias. Foram 14 dias difíceis. Olha o versículo 31, capítulo 27, 31. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, não poderei salvá-los. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram cair. A situação é extremamente dramática. É uma situação extremamente difícil. E quando esse contexto todo está ocorrendo, em que Paulo não está sendo ouvido, em que o comandante ele quer realmente chegar ao seu objetivo, e todos estão numa situação de sem esperança pela vida, o Senhor aparece a Paulo. E o Senhor diz a Paulo que ficassem tranquilos, que por causa de Paulo, todos ali seriam poupados. E é interessante notarmos que Paulo, portanto, ele é o mensageiro da esperança. Olha o versículo 21 e 26. Depois de passarem muito tempo sem comer, ficaram 14 dias, irmãos, sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: Senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta para evitar esta avaria e esta perda. Agora vos aconselho que não vos desanimeis, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu o anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, dizendo: Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César, e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tenham coragem, pois creio em Deus que acontecerá assim como me foi falado. Como é a viagem para Roma? Uma viagem de perigos no mar. Irmãos, quando consideramos esse fato, essa realidade a qual Lucas está narrando, há momentos em que, no avançar da igreja, no caminhar da igreja, esses perigos se apresentam diante de nós. Há momentos em que nossa caminhada com o Senhor Jesus, a caminhada como discípulos de Jesus, como servos do Senhor Jesus, nos deparamos com situações extremamente difíceis que podem trazer desesperanças ao nosso coração. Mas o que precisamos é ter, assim como o apóstolo Paulo, a esperança, a certeza de que os propósitos de Deus se cumprirão. E quando nós olhamos para o texto e verificamos que, mesmo em perigos e a iminente morte diante deles,
Paulo permaneceu firme porque ele sabia que Deus tinha um propósito na vida, em sua vida. O propósito de Deus é que ele chegasse a Roma, e por causa de Paulo, toda aquela tripulação foram preservados, nenhum deles morreram. Perigos no mar. Mas não somente perigos no mar, nós observamos que continua havendo perigos. Aonde agora o perigo? Perigo em terra. Capítulo 28, versículo 1 a 10, Lucas vai narrar o perigo que eles enfrentaram em terra. Eles não estão lá no mar revolto, o navio vai a pique, eles estão próximos da praia, então eles mergulham e vão até a praia, e ali ficam, mas eles fazem uma fogueira, e quando chegam, o que acontece com Paulo? Ele é mordido por uma cobra extremamente venenosa. Ok? Observemos isso no capítulo 28, versículo 1. Olha na sua Bíblia. Já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Eles estavam perdidos. Os que habitavam na ilha usaram conosco de muita bondade, pois acenderam uma fogueira e nos obrigaram a todos por causa da chuva que caía e do frio. Enquanto ajuntavam um feixe de gravetos e os colocavam sobre o fogo, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os que habitavam a ilha viram a serpente pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, embora salvo do mar, a justiça não deixa viver. Mas ele, sacudindo a serpente no fogo, logo não sofreu mal nenhum. Versículo 6, observe aí. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto de repente. E tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e começaram a dizer que ele era um Deus. É fantástico isso, porque quando Paulo cai, está em terra firme, picado por uma serpente, naquele tempo a mitologia grega muito forte na cultura helênica, na cultura dos povos dentro do Império Romano, acreditava-se que haviam esses semideuses e consideraram Paulo um semideus, mas aqui Deus abre uma oportunidade espetacular em que por meio deste milagre e outros milagres o Evangelho fosse proclamado em Malta. E é interessante observar que Deus não somente livrou Paulo da morte no mar, mas Deus livrou Paulo da morte em terra firme, e Deus usa Paulo para que, por meio do livramento de morte, os habitantes da ilha de Malta conhecessem o Evangelho. E não somente isso, mas Deus usa Paulo para que milagres e sinais se realizassem naquela ilha, e muitas pessoas ali foram curadas. Observemos aí, versículo 7, olha na sua Bíblia. Nos arredores daquele lugar havia umas terras que pertenciam ao homem mais importante da ilha, cujo nome era Públio. Ele nos recebeu, nos hospedou bondosamente por 3 dias. O pai de Públio estava de cama, sofrendo de febre e desinteria. Paulo foi visitá-lo e, tendo orado, impôs-lhes a mão e o curou. Feito isso, os demais doentes da ilha também vieram e foram curados. E eles nos distinguiram com muitas honras, e ao embarcar nos puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias. É interessante, meus irmãos, que Paulo ele está comprometido em pregar o Evangelho, anunciar a mensagem, e Deus provendo todo o cuidado sobre a sua vida. Deus permitindo que, mesmo que perdas ocorreram naquela viagem, mas Deus agiu com providência, dando a Paulo condições de chegar ao destino a qual ele estava caminhando. O que nós precisamos compreender é que foi uma viagem extremamente difícil. Não foi uma viagem fácil. Não foi uma trajetória simples. E quando consideramos esse fato, precisamos realmente, como igreja, compreender que o chamado de Deus para a igreja é um chamado para proclamarmos fielmente o Evangelho do Senhor. E nessa caminhada de proclamação, nessa caminhada de discípulos do Senhor Jesus, enfrentaremos muitos perigos. Não como os que Paulo enfrentou, mas como aqueles que são particular ao tempo que vivemos, às circunstâncias que vivemos.
e diante aos desafios, aos problemas em que enfrentamos, nós não podemos perder a esperança. Nós precisamos estar fortalecidos, crendo que os propósitos de Deus se cumprirão. Quando Paulo, então, ele conclui essa viagem, ele vai chegar aonde? Aonde ele chega? Em Roma. A viagem prossegue. Observemos o versículo 11. Aí, a partir do versículo 11 até o versículo 29, nós temos a recepção de Paulo em Roma. E aqui é algo muito interessante, porque o texto vai nos mostrar algo fundamental. Vai nos mostrar que quando Paulo e Lucas chegaram a Roma, o Evangelho já havia chegado em Roma. Diferentemente das outras capitais, quando Paulo chegava para proclamar o Evangelho, e ainda em muitos lugares não havia mensagem do Evangelho, em Roma a igreja do Senhor Jesus já foi estabelecida. O Evangelho de Deus já florescia em Roma. E quando então Paulo chega em Roma, Paulo e Lucas, eles são recepcionados pelos discípulos de Jesus. A igreja de Deus já estava em Roma. A igreja de Deus, ela chegou mediante a peregrinação dos salvos, naqueles primeiros anos, talvez daqueles que estavam no Pentecoste, ou daqueles que estavam nas demais cidades do Império, migraram para Roma e testemunharam do Evangelho. Irmãos, isso é algo extremamente espetacular, porque a igreja do Senhor, que começa tão pequena, que começa tão insignificante aos olhos dos homens, já tinha alcançado o coração do Império Romano. Então, observemos aí o versículo, capítulo 28, o versículo 14. Ali, olha aí na sua Bíblia, ali encontramos alguns irmãos e fomos convidados a permanecer com eles 7 dias, depois partimos para Roma. Tendo recebido notícias nossas, os irmãos de Roma vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 ventas. Quando Paulo os viu, deu graças a Deus e se animou. Agora imagina a alegria de Paulo. Não é? O coração dele pulsava pela capital, ele queria chegar ao império. Deus havia dito que este era o seu objetivo. E quando Paulo chega ali, ele já vê a igreja do Senhor. Meus amados irmãos, como precisamos, como igreja de Deus, nos alegrar com o povo de Deus. Precisamos reconhecer o quão que é belo, o quão é precioso, quando vemos o Evangelho expandindo, florescendo, crescendo, expandindo, aonde quer que estejamos ou por onde quer que formos. Quando então o apóstolo Paulo ele chega em Roma, é muito interessante observar que Paulo ele mantém a mesma estratégia. Qual é a estratégia de Paulo quando chegava em uma cidade? A quem primeiro ele proclamava o Evangelho? Ele ia às sinagogas, ele chamava os judeus e anunciava que Jesus era o Messias. Esse mesmo padrão se repete em Roma? Sim, absolutamente. Esse mesmo padrão, ele acontece aqui. E observemos qual é a atitude de Paulo. Olha no versículo 17, capítulo 28. Quando Paulo, então, ele chega, ele vai reunir os judeus. E olha só o que ele diz. Reunindo eles, disse-lhes: irmãos, Paulo está falando da sua inocência, olha que interessante. Nada fiz contra o povo ou contra os costumes dos pais, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, depois de interrogar-me, queriam me soltar, por não haver em mim crime algum digno de morte. O que é interessante? Paulo ele quer mostrar a sua situação de que eu sou o quê? Inocente. Ok? Eu já fui julgado, o rei Agripa já deu a minha inocência, mas interessante observar algo muito especial no versículo seguinte. Olha o versículo 19. Versículo 19. Mas quando os judeus opuseram-se a isso, vi-me obrigado a apelar a César, embora a minha nação não tenha nada de que me acusar. Ao versículo 20. Por essa razão vos convidei, para vos ver e falar, pois estou preso com esta corrente por causa da esperança de Israel. Então Paulo está mostrando que a razão pela qual a sua prisão é um fato, é por causa da fé na mensagem do Evangelho. Mas olha as respostas que os judeus deram.
Versículo 21, olha na sua Bíblia. Mas eles lhe disseram: não recebemos carta da Judéia a teu respeito. É interessante isso. Nem veio aqui irmão algum que relatasse ou dissesse algum mal de ti. Paulo era um desconhecido, irmão. Tudo quanto Paulo estava sofrendo não era para eles algo que deram valor ou importância. Se Paulo estava sendo julgado, se Paulo fora condenado ou não, isso não era algo que fosse para eles relevante. Mas o que era relevante para eles? Olha aí, versículo 22. No entanto, observe, no entanto, gostaríamos de ouvir de ti o que pensas, porque sabemos que, por toda parte, fala-se contra essa seita. Paulo era um desconhecido em Roma, mas o Evangelho não. Os judeus de Roma já ouviram falar sobre essa tal seita dos nazarenos. Os judeus de Roma já haviam ouvido falar que havia um tal de caminho. Então os judeus ali pedem a Paulo esclarecimento sobre o que vem a ser essa seita. Lembre-se que havia os fariseus, os saduceus, não é? Os essênios, os zelotes. E agora tinha outra tal de seita, a seita do Nazareno. Dá-nos mais esclarecimento sobre isso. E aí o que acontece? Olha no versículo 23. Tendo eles marcado um dia, muitos foram encontrar-se com ele em sua casa, desde a manhã até a noite. Paulo explicava com bom testemunho o reino de Deus, procurava convencê-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Uns criam nas suas palavras, mas outros as rejeitavam. Havendo divergência entre eles, retiraram-se depois que Paulo falou essas palavras. E aqui é interessante, a gente lemos as palavras que Paulo fala, exatamente o clamor que havia para discernir o que era o Evangelho. E quando eles ouviram de Paulo que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias prometido, tudo aquilo que já aconteceu antes se repete. Alguns reconheceram e receberam Jesus como Senhor. No entanto, outros rejeitaram, não creram, não reconheceram Jesus como Messias. E então, o que o apóstolo Paulo fala? Olha no versículo 25. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz: ouvindo, ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Olha que interessante, algo muito especial que temos aqui, é quando o apóstolo Paulo ele proclama o Evangelho aos judeus. Os judeus rejeitam com uma razão. Qual é a razão da rejeição dos judeus? Para que se cumprissem as Escrituras. O apóstolo Paulo, então, ele vai citar aqui Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10. Os judeus, eles rejeitam as Escrituras. Se cumpre aquilo que Deus prometeu. Qual é a razão da rejeição? Versículo 27. Porque o coração deste povo se endureceu. E aqui, irmãos, é algo muito sério, porque quantas vezes a razão pela qual a palavra de Deus não transforma a nossa vida, a razão pela qual nós não nos prostramos na presença do Senhor, nós não seguimos o caminho do Senhor, embora o conheçamos, é por uma única razão. Qual que é? Coração endurecido. A razão pela qual os judeus vieram a rejeitar o Messias, embora tivessem diante de si os fatos e as provas de que Jesus é o Messias, a rejeição se deu porque o coração se endureceu. Versículo 27, continuamos aí. E com os ouvidos ouviram sem dar atenção, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. E meus irmãos, aqui é algo extremamente sério. Quantas pessoas hoje têm vindo
à igreja, tem ouvido a palavra, tem lido a Bíblia, tem aprendido, mas suas vidas não são transformadas. Por qual razão será? O princípio é o mesmo. Um coração contrito, já disse o rei Davi, Deus não vai desprezar. E quando nós gritamos diante da mensagem do Evangelho, o que nós precisamos parar e sondar é o nosso coração. Como está o seu coração? Como é que estão os seus ouvidos? O que tem lhe impedido de verdadeiramente ser transformado pelo Senhor? Ouve aqui, mas sai por aqui. Não chega no coração. Não transforma a nossa maneira de pensar. Não transforma a maneira de sentir. Então, precisamos estar atentos, porque muitas vezes, embora não sejamos judeus, nós agimos como os caras. É preciso que nós verifiquemos que a mensagem do Evangelho ela precisa ser recebida com o coração quebrantado, com o coração contrito diante de Deus, com o coração que clame por arrependimento. E Lucas então vai falar da recepção de Paulo em Roma, mas não somente isso, ele vai falar da estadia de Paulo em Roma. Mas olha, ainda de irmos para a estadia, olha o versículo 28. Estais cientes, então, de que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles o ouvirão. E, versículo 29. E depois de dizer isso, os judeus partiram, tendo entre si grande discórdia. É aquilo que nós já somos testemunhas. A rejeição dos judeus, o comportamento, a atitude que eles tomam. Mas é algo interessante aqui, diferente das outras situações de Paulo nas demais capitais do Império Romano, como por exemplo, na Antioquia, como foi em Éfeso, como foi em Corinto. Lembre-se que nesses locais os judeus se levantaram contra Paulo para persegui-lo e matá-lo. Estão lembrados disso? Quando Paulo, nessas cidades, tudo ocorreu isso, mas aqui em Roma não acontece desta maneira, nessa primeira prisão de Paulo. Como é a estadia de Paulo em Roma? Olha o versículo 30 e 31. Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado. É uma prisão domiciliar, ok? E recebia todos os que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda liberdade, sem impedimento algum. E aqui, meus irmãos, no ano 60, o apóstolo Paulo chega em Roma e permanece em Roma, de março de 60 a março de 62. E ele proclama a palavra, ele exerce o ministério da palavra com toda a liberdade, sem nenhum impedimento. Os judeus não se levantaram contra, ou então a segurança dada pelo imperador permitiu com que Paulo exercesse o ministério que Deus lhe confiara de uma maneira que foi realmente uma grande bênção. E nesses 2 anos que o apóstolo Paulo permanece em Roma, ele escreve 4 cartas. Essa é a primeira prisão de Paulo em Roma. Depois nós teremos uma segunda prisão de Paulo em Roma. E essa prisão já é na masmorra. É a prisão que o conduz à morte, quando ele escreve 2 Timóteo. Mas nessa primeira prisão de Paulo em Roma, que é uma prisão domiciliar, o apóstolo Paulo escreveu 4 cartas. Nesse período, ele escreve a carta aos Efésios. Ele está preso, prisão domiciliar, e a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele trata da importância da igreja de Jesus como corpo de Cristo. Ele vai falar do valor da igreja local. Ele escreve também a carta aos Colossenses. E na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo, ele vai falar do quê? Da preeminência de Cristo como cabeça da igreja. É uma carta belíssima. Ele escreve também a Filemão, em que ele vai tratar acerca da reconciliação de um escravo com o seu senhor. Ele escreve também em Filipenses, que ele trata em essência da alegria cristã. Meus amados irmãos, são 2 anos extremamente frutíferos. São 2 anos que Deus está cumprindo o seu propósito na vida de Paulo, mas especialmente no triunfo do Evangelho. Como que nós precisamos realmente reconhecer
que o livro de Atos é um livro espetacular, porque ele nos mostrou. O livro de Atos ele é espetacular, porque ele nos ensina que um começo tão pequeno, tão insignificante aos olhos humanos, em apenas 27 anos, alcançou milhares de pessoas. Milhares e milhares de pessoas foram salvas em todo o Império Romano. O que isso quer nos mostrar? Que o Evangelho triunfou. Nós temos que ter segurança acerca desse fato. Nós temos que ter segurança que o Evangelho triunfará, independente do contexto que ele esteja. O triunfo do Evangelho nunca foi ofuscado. Lembremos da morte do primeiro mártir, Estevão. Vocês estão lembrados disso? Quando Estevão ele foi apedrejado, aquilo não impediu a expansão do Evangelho. Ao contrário disso, os judeus se espalham. Os judeus vão por todas as regiões anunciando os discípulos de Jesus. Então, o que nós temos no livro de Atos é a certeza cabal, final, absoluta do triunfo da cruz. Enquanto alguns dizem o fracasso da cruz, nós falamos o triunfo da cruz. E meus amados irmãos e irmãs, nós temos que ter convicção disso. O triunfo da cruz, o triunfo do Evangelho. O livro de Atos nos mostra isso, o triunfo do Evangelho ao longo de toda a história. E chegou até nós, estamos no século 21. O Evangelho que nasceu lá no Mediterrâneo, lá em Jerusalém, pelos séculos foi sendo proclamado e chegou até nós nos nossos dias. Então, o que nós precisamos como igreja hoje, vivendo no contexto de total leviandade que vivemos, vivendo no contexto em que uma religiosidade pagã, uma religiosidade que não agrada a Deus, é nos posicionarmos com fidelidade no Evangelho. Todos aqueles, irmãos e irmãs, que se posicionam com fidelidade à sã doutrina, hão de triunfar. Porque a mensagem de Deus, ela nunca fracassou, ela nunca recuou. Nós somos o povo que importamos essa mensagem. Então, o que possamos como igreja é olharmos para a nossa cidade de Pompeia e realmente orarmos ao Senhor, clamarmos ao Senhor pelas famílias, pelas vidas de nossa cidade que ainda não conhecem o verdadeiro Evangelho de Deus. Não é esse Evangelho midiático, não é esse Evangelho fajuto de nosso tempo, mas o Evangelho que convoca pecadores ao arrependimento. O Evangelho que convoca homens e mulheres que reconhecem os pecados, que arrependem-se e creem no Evangelho de Deus. Homens e mulheres que realmente entendem que é preciso renunciar a tudo para seguir a Jesus. Não é o Evangelho fajuto de nosso tempo, em que você pode continuar vivendo como você vive, pode continuar acreditando que você acredita, pode continuar pecando com os pecados domésticos que você tem. Não é esse Evangelho. Mas o Evangelho de Deus é o Evangelho que conclama pecadores ao arrependimento, à renúncia de sua vida, a carregar a sua cruz e anunciar a salvação. Ou seja, qual é o valor do discípulo de Jesus? O valor do discípulo de Jesus não consiste em quão habilidoso ele seja. O valor do discípulo de Jesus não consiste em quão capaz ele seja, mas consiste justamente em quão ele é fiel em testemunhar do poder do Espírito Santo. Qual é o valor da igreja do nosso tempo? Qual é o sucesso de uma igreja do nosso tempo? O sucesso de uma igreja não consiste em quantas milhares de pessoas ela é capaz para atrair aos seus programas, aos seus eventos, mas o qual a igreja é fiel em proclamar o Evangelho da cruz, o Evangelho da salvação. Meus irmãos, nós temos aí o tempo que Deus está nos dando hoje. Nós não sabemos o tempo de nossa vida. Nós não sabemos o tempo que estaremos aqui, mas o que nós sabemos é que enquanto Deus nos manter vivos, vivamos para a sua glória. Anunciamos o Evangelho. Paulo, ele não teve medo dos obstáculos, dos desafios, das tempestades. Ele não teve medo de encarar a morte. Os irmãos são lembrados que em outro momento ele disse o quê? Estou pronto para morrer. Que nós possamos verdadeiramente estarmos comprometidos em sermos fiéis em convocar pecadores ao arrependimento e à fé salvadora em Cristo Jesus. Que nós possamos realmente nos mantermos fiéis em exaltar o Senhor Jesus e conclamar pecadores ao abandono dos seus pecados, a seguirem ao Senhor e viverem para a glória do Senhor. Porque o que precisamos ter certeza é que soberanamente,
Não podemos jamais esquecer disso. Quando olhamos para o livro de Atos, soberanamente, Deus sempre fará com que a pregação do Evangelho triunfe, alcançando os seus propósitos. Não tenha dúvida disso. Deus sempre fará com que a proclamação do Evangelho triunfe. Então permaneçamos firmes, permaneçamos dedicados, porque aquilo que o Senhor tem como propósito, Ele fará. Amém, meus irmãos? Vamos nesse momento então orar ao Senhor. Eu quero convidar os irmãos e irmãs a fechar os seus olhos, a ter a certeza de que assim como Deus cumpriu o seu propósito na vida do apóstolo Paulo, Deus também fará com que o seu propósito cumpra em nossas vidas. O que nós precisamos é nos mantermos fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra, e realmente crendo que Ele nos usa e nos usará como seus instrumentos. Vamos orar. Santo Deus, Pai querido, em Tua presença, Deus amado, estamos, e como é bom olharmos para a Tua palavra e vermos que o Evangelho triunfou no primeiro século. Como é bom vermos, ó Pai, o triunfo da cruz. Ó Pai, como é bom, ó Deus, reconhecermos que o Senhor cumpriu os seus propósitos, ó Pai, não somente no primeiro século, mas assim o fez também em todos os demais séculos, até chegar ao nosso século. E assim, ó Pai amado, crendo na Tua soberania, crendo, ó Deus, que o Senhor chama pecadores ao arrependimento, crendo, ó Pai, que o Senhor converte o coração de pecadores perdidos, crendo que o Senhor nos dá a graça para perseverarmos, ó Deus amado, crendo que o Senhor quer usar nossas vidas para o louvor da Tua glória, Pai. Nos colocamos diante da Tua presença, Senhor Deus, suplicando ao Senhor. Assim como no passado o Senhor agiu de uma maneira extraordinária, fazendo com que milhares de pessoas, ó Pai, fossem salvas por Ti, fazendo com que, ó Deus amado, milhares de pessoas reconhecessem a mensagem do Evangelho. Que o Senhor faça, ó Pai, em nossos dias, que o Senhor faça em nossa cidade, Deus. Ó Pai amado, nós sabemos que em nossa cidade ainda há milhares de pessoas que não creem no Evangelho do Senhor Jesus. Há outras, ó Pai, milhares de pessoas que talvez estão seguindo falsos evangelhos, ó Pai. E pedimos a Tua misericórdia para que o Senhor, Deus, use a nossa igreja, não somente a nossa igreja, mas as demais igrejas que estão buscando seriedade, comprometimento, fidelidade à Tua palavra. Sejam, ó Pai, operosas, sejam poderosas no poder do Teu Espírito Santo. Sejam igrejas, ó Pai, destemidas, igrejas, ó Deus, que realmente façam a diferença para o louvor da Tua glória. Ó Deus amado, e que os falsos evangelhos, ó Pai, venham, ó Deus querido, a serem, ó Deus, refreados, ó Pai, de modo que a Tua igreja venha cumprir os propósitos do Senhor e vejamos somente pecadores perdidos sendo alcançados, sendo salvos, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, a alegria, ó Pai amado, de vermos pecadores perdidos sendo salvos, batizados. Dá-nos a alegria, Pai amado, de crescermos, ó Deus amado, em fidelidade ao Senhor. Ó Pai, crescermos com novos discípulos, aqueles a quem o Senhor elegeu, sendo agregados, ó Pai amado, sendo incluídos, sendo, ó Pai, enxertados, ó Pai amado, em Sua igreja, ó Pai. Nós te louvamos, nós te glorificamos, e nós te agradecemos, porque sabemos que Tu és bom, sabemos que os Teus propósitos se cumprirão. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos louvar o Senhor. Quero convidar a igreja a colocar-se em pé, quero chamar aqui um de cânticos. Vamos encerrar esse momento de louvor, de culto ao nosso Deus, glorificando, exaltando o nome do nosso Senhor. Quero convidar a equipe aqui à frente. Queremos agradecer a todos os irmãos que vieram essa noite. Como é bom estarmos juntos. Eu quero pedir a você, quando a equipe se prepara, pega o seu boletim, por favor. Vamos lá, todo mundo. Pega o seu boletim, na página 2. Nós começamos na nossa igreja esse ministério Vida Devocional. E é o momento em que na sua casa, você com a sua família, poderá aplicar essas perguntas e respostas que são fundamentais, que são ensinamentos básicos da fé cristã. Então, ao longo dessa semana, faça isso. Reúna com a sua família, leia as perguntas e respostas, separe um momento para orar juntos e podemos prosseguir. Se você não tem os boletins passados com as perguntas anteriores, no YouTube nós temos breves gravações das perguntas que você pode assistir e fazer. Vamos louvar ao nosso Deus.
o Senhor possa ter recebido um aroma suave do trono de graça, Deus, o culto que nós, Senhor, nessa noite prestamos. Que o culto dessa noite possa, Pai, ter agradado no teu coração, porque essa é a razão pela qual nos unimos aqui, para que, como igreja, o povo do Senhor, pudéssemos adorá-lo. E agora, Pai, conduza-nos, ó Deus, a uma nova semana de trabalho. Tudo quanto, ó Deus, essa semana deveremos, Pai, ter que lidar, todas as questões que serão resolvidas, todos os problemas que nos serão apresentados, ó Pai amado, todos os desafios que estarão diante da nossa frente. Que todas as coisas, ó Deus, devemos depender do Senhor. Ter a sabedoria dos altos céus, para que todas as coisas do nome sejam glorificadas. E agora que o teu amor, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, sejam com o seu povo, hoje e para todos sempre. Amém.